Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O despertador tocou às 5h30, como todos os dias nos últimos 15 anos. Eduardo levantou-se sem reclamar, ainda sonolento, mas com aquela velha disciplina que o acompanhava desde o início de sua carreira. O café já estava pronto, ritual sagrado que ele fazia para si mesmo antes de encarar o trânsito, e mais um dia na Tecnovia Soluções Empresariais, empresa a qual havia dedicado praticamente metade da sua vida adulta. Quando entrou lá, tinha apenas 23 anos. Um jovem tímido, cheio de sonhos, disposto a dar tudo de si para crescer. Começou como estagiário, imprimindo relatórios, organizando planilhas, ficando até tarde para aprender com os mais experientes. Enquanto outros reclamavam das horas extras, Eduardo as via como oportunidades. Em pouco tempo foi promovido a assistente, depois analista, e mais tarde gerente de operações, um cargo de peso e responsabilidade. Durante todos esses anos, ele havia sido a rocha da empresa. Enfrentou mudanças no mercado, crises econômicas, cortes orçamentários, e sempre esteve ali. Quando o sistema travava às 3 da manhã, Eduardo era chamado. Quando um cliente ameaçava rescindir contrato, era ele quem aparecia com soluções. Perdeu festas de aniversário, formaturas dos sobrinhos e até o nascimento do próprio afilhado. Tudo em nome da estabilidade, da empresa que ele acreditava ser quase como uma segunda família. No entanto, nos últimos 2 anos, algo mudou. A chegada de novos diretores, jovens, arrogantes, vindos de multinacionais, trouxe uma atmosfera de frieza. As reuniões se tornaram mais técnicas, menos humanas. As brincadeiras no café desapareceram, substituídas por relatórios de desempenho e metas impossíveis. Eduardo percebeu que, apesar de sua experiência e resultados, estava sendo lentamente ignorado. Seus conselhos já não eram ouvidos com atenção, e suas decisões eram frequentemente revistas por um novo analista, Carlos, recém-formado, que se achava mais esperto por dominar jargões em inglês e usar roupas caras. Mas Eduardo não reclamava. Continuava chegando cedo, saindo tarde, entregando tudo com perfeição. Logo vão perceber meu valor de novo, dizia para si mesmo, tentando acalmar a angústia que crescia em seu peito. Um dia, durante uma reunião com a diretoria, Eduardo apresentou um plano para otimizar os processos logísticos da empresa, que reduziria custos em até 30%. Todos ouviram em silêncio, anotaram, e ao final, o diretor apenas respondeu: "Obrigado, Eduardo. Vamos analisar com calma." Sem aplausos. Sem feedback. Sem expressão. Na semana seguinte, Eduardo descobriu que Carlos havia apresentado o mesmo projeto, com pequenas alterações, como se fosse dele. E foi parabenizado em público por isso. Eduardo ficou em silêncio. Não por medo, mas por dignidade. Pensou em confrontar, mas temeu parecer amargo ou invejoso. Ele acreditava que o tempo colocaria tudo em seu devido lugar. Certa sexta-feira, chuvosa e cinzenta, o telefone tocou em sua sala. Era a assistente do RH. "Eduardo, o diretor gostaria de falar com você. Pode vir até aqui?" Ele pegou seu blazer, ajeitou os óculos e seguiu pelos corredores que conhecia como a palma da mão. Enquanto caminhava, flashes do passado lhe vinham à mente. A vez que dormiu no sofá da recepção para entregar um relatório, o dia em que foi elogiado por salvar uma negociação milionária. Tudo parecia tão distante agora. Ao entrar na sala, o diretor estava acompanhado de 2 pessoas do RH. O clima era gelado, e Eduardo sentiu um aperto no peito antes mesmo de ouvir qualquer coisa. "Eduardo", começou o diretor com uma expressão neutra, "gostaríamos de agradecer por todos esses anos de serviço. Mas, infelizmente, estamos passando por uma reestruturação. Seu cargo foi encerrado." A frase parecia ter sido dita em outro idioma. Eduardo congelou. "Como assim, encerrado?" "Eu acabei de entregar 2 projetos estratégicos.
Sim, e somos gratos. Mas a decisão é final. Receberá todos os seus direitos, claro. E, bom, estamos à disposição para te auxiliar na transição. Ele saiu da sala com um envelope na mão. Olhos fixos no chão. Os colegas o observavam em silêncio, alguns em choque, outros fingindo não ver. A chuva caía forte do lado de fora, e Eduardo sentia-se como um guarda-chuva quebrado, inútil, esquecido, descartado. Enquanto esperava o elevador, com os olhos marejados, pensava: 15 anos. E nem um obrigado decente. Mas ele ainda não sabia que aquele seria o início de algo maior. Muito maior. A chuva parecia zombar dele. Cada gota que caía em seu rosto se misturava com as lágrimas que Eduardo mal percebia escorrer. O envelope em sua mão, encharcado, tremia com a força de seus dedos. Ele caminhou lentamente até o carro, estacionado no subsolo, onde a luz fraca refletia a sua própria expressão. Desorientado, vazio, como alguém que acabará de enterrar parte da própria alma. Durante todo o trajeto para casa, Eduardo manteve o rádio desligado. O silêncio era o único som que fazia sentido naquele momento. A cabeça girava em círculos. Por quê? Como puderam? O que fiz de errado? Repassava cenas, memórias, esforços. Nada fazia sentido. Ao chegar em casa, sua esposa, Renata, abriu a porta com um sorriso. Oi, amor. Chegou cedo hoje. Que bom, ela disse, até perceber o estado dele. Fui demitido, foi tudo o que Eduardo conseguiu dizer, antes de desabar no sofá. Renata, sempre firme, o abraçou forte. Não disse vai ficar tudo bem. Ela sabia que, naquele momento, nenhuma frase pronta poderia consolar um homem que havia sido traído por sua própria lealdade. Apenas o acolheu em silêncio, enquanto ele chorava com um desespero quase infantil. Nos dias que se seguiram, Eduardo afundou em um buraco escuro. Dormia mal, comia pouco, evitava sair. Cada notificação no celular causava uma pontada de ansiedade. Quando finalmente teve coragem de entrar nas redes sociais, viu uma publicação da Tecnovia comemorando a nova era da inovação. Na foto, Carlos, aquele mesmo analista arrogante, posava ao lado do CEO, sorridente. E para o seu choque, o projeto que ele mesmo havia desenvolvido, aquele que entregará 2 semanas antes de ser demitido, agora era o centro da campanha da empresa. Só que assinado por Carlos. Eduardo apertou o celular com tanta força que o aparelho quase se partiu. O coração batia acelerado, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva sufocada, acumulada, alimentada por anos de silêncio e humildade. Ele queria gritar, expor a verdade, contar para o mundo como havia sido usado. Mas, quem ouviria? Quem acreditaria? Na tentativa de seguir em frente, aceitou o convite de um ex-colega para uma entrevista em outra empresa. Vestiu seu melhor terno, imprimiu o currículo, chegou cedo. Mas foi recebido com olhares curiosos e sorrisos educados. Ao final, o gerente da vaga disse quase com pena: Eduardo, seu currículo é excelente, mas estamos buscando alguém com perfil mais jovem, mais adaptável ao novo modelo digital. Foi o segundo golpe. E dessa vez mais fundo. Ao voltar para casa, Eduardo olhou-se no espelho. Barba por fazer, all heroes, postura queira. Não era mais o homem seguro de antes. Sentia-se ultrapassado, inútil. Os 15 anos de lealdade agora pareciam uma piada cruel. Certa noite, enquanto vasculhava uma velha caixa no armário, encontrou um notebook antigo, que usava nos primeiros anos da Tecnovia. Ao ligá-lo, viu uma pasta cheia de arquivos de quando estudava programação por conta própria, hobby que havia abandonado por falta de tempo. Com um suspiro melancólico, começou a abrir alguns projetos antigos. E ali, pela primeira vez em semanas, sentiu algo diferente: vontade. Não por vingança, nem por orgulho, mas por si mesmo. No dia seguinte, com os olhos ainda vermelhos, Eduardo montou uma pequena bancada no escritório de casa. Pegou o velho notebook, reinstalou os programas, mergulhou em tutoriais.
Reaprendeu linguagens de programação, pesquisou tendências, voltou a estudar como nos velhos tempos, com paixão, com foco. Começou ajudando um amigo da igreja a consertar o computador da papelaria. Depois, desenvolveu um sistema simples de controle de estoque para uma mercearia local. Nada muito grande. Mas cada pequeno trabalho lhe trazia um sopro de vida. Renata notou a mudança. Você está diferente, disse ela, sorrindo. Eu estava com medo de te perder. Eu também estava com medo, amor. Mas acho que tô começando a me encontrar. Ainda era cedo para sonhar alto. Mas Eduardo começava a perceber que talvez não tivesse sido descartado por ser fraco, mas porque era forte demais para continuar preso a algo que já não combinava com ele. No fim daquele mês, ele criou uma planilha com uma ideia ousada. Uma microempresa para oferecer sistemas de gestão personalizados para pequenos negócios. Batizou o projeto de Núcleo Inteligente. O homem que fora descartado como lixo estava, aos poucos, moldando seu próprio renascimento. Os primeiros meses foram de trabalho silencioso, quase invisível. Eduardo acordava cedo, organizava sua pequena estação de trabalho no antigo escritório de casa, preparava o café e mergulhava no mundo dos códigos, planilhas e testes. Enquanto muitos ainda o viam como um ex-gerente desempregado, ele já começava a enxergar algo diferente. Uma semente brotando. A Núcleo Inteligente ainda não era uma empresa oficialmente registrada, mas para Eduardo já era real. Ele começou atendendo pequenos comércios do bairro, a mercearia da Dona Vera, o salão da Thaís, o lava-rápido do seu Juca. Lugares humildes, mas com necessidades reais. Controle de caixa, agendamento de clientes, inventário digital. Em vez de oferecer sistemas genéricos, Eduardo criava soluções personalizadas, simples, diretas, feitas sob medida para cada cliente. E o mais importante, com atendimento humano, algo que as grandes empresas já haviam esquecido. As primeiras semanas renderam pouco dinheiro, mas muito reconhecimento. Os clientes começaram a indicá-lo para amigos, e em 3 meses, ele já somava 12 pequenos contratos ativos. Renata o observava de longe, com orgulho. Parece outro homem, disse ela, enquanto ele, concentrado, escrevia códigos no computador. Acho que eu finalmente sou o homem que devia ter sido esse tempo todo, respondeu ele com um sorriso discreto. Mas o caminho não foi sem tropeços. Teve cliente que desistiu no meio. Teve sistema que deu bug. Teve cobrança atrasada, noites em claro, dúvidas existenciais. Em certo momento, Eduardo pensou em desistir. A insegurança ainda batia à porta, lembrando da queda recente. Mas, ao olhar para trás, via que já não era o mesmo homem que saiu da Tecnovia debaixo de chuva. Agora ele tinha liberdade. Certa noite, ao abrir seu e-mail, encontrou uma mensagem de uma pequena rede de padarias que queria um sistema para integrar pedidos online, controle de estoque e gestão de turnos. Era um projeto maior, que exigiria mais do que ele poderia entregar sozinho. Eduardo hesitou. Mas Renata, sentada ao seu lado, disse: chegou a hora de crescer. Você não precisa fazer tudo sozinho. No dia seguinte, Eduardo publicou seu primeiro anúncio informal de parceria. Procuro programador júnior, trabalho remoto, projeto freelance. Em menos de 24 horas, recebeu 5 mensagens. Contratou um rapaz do interior de Minas Gerais chamado Leonardo, jovem, entusiasmado, com vontade de aprender. E foi aí que algo bonito aconteceu. Eduardo se tornou mentor. Ensinava, guiava, dividia aprendizados. Sentiu que, mesmo fora das grandes empresas, ainda era capaz de formar pessoas. E dessa vez, do seu jeito. Em 6 meses, a Núcleo Inteligente já tinha nome registrado, CNPJ, e 2 funcionários fixos, Leonardo e uma ex-colega chamada Paula, que cuidava da parte administrativa. A empresa, criada em uma sala improvisada, agora atendia mais de 30 pequenos negócios, e já chamava a atenção de associações comerciais locais. Durante uma reunião com clientes, um dos donos de restaurante disse: Eduardo, não sei como você faz, mas seu sistema entende a gente. Parece que foi feito com o coração.
Essa frase o acompanhou durante dias. Um ano após a demissão, Eduardo estava sentado em uma cafeteria, tomando seu café, quando viu uma notícia no celular. Diretor da Tecnovia é afastado após denúncias internas de má gestão e queda abrupta nos lucros. Sorriu. Não com vingança, mas com alívio. A vida estava se encarregando das contas. Mais tarde, naquela mesma semana, recebeu uma ligação inusitada. Senhor Eduardo, aqui é Mariana, secretária da nova diretoria da Tecnovia. A empresa está buscando soluções de gestão para reorganizar parte da operação. Seu nome foi indicado por vários parceiros. O senhor teria interesse em uma reunião? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. O coração bateu forte. Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Perguntou com voz firme. Precisamos de alguém que compreenda tanto o lado humano quanto o tecnológico. Um sistema funcional, empático, que recupere a confiança interna. E, sinceramente, disseram que o senhor é a pessoa certa. Eduardo respirou fundo. Olhou pela janela, onde o sol brilhava em um céu limpo, tão diferente daquela sexta-feira chuvosa em que foi descartado. Eu aceito a reunião. Mas agora nos meus termos. Desligou o telefone, tomou o último gole de café e sorriu. O homem que havia sido tratado como lixo agora era uma referência no mercado. E o melhor de tudo, era dono de si mesmo. A sala de reuniões da Tecnovia parecia igual, mas para Eduardo, tudo ali agora tinha um sabor diferente. As paredes frias, a mesa de madeira escura e as poltronas de couro que antes intimidavam, agora lhe pareciam apenas parte de um cenário onde ele deixará para trás a sua antiga versão. Na mesa, 3 rostos ansiosos. Mariana, a secretária que fizera a ligação. O novo diretor de operações, Alberto, contratado recentemente após a queda da antiga diretoria, e um consultor externo. Eduardo, é uma honra tê-lo de volta nesta sala, disse Alberto, estendendo a mão. Eduardo retribuiu o gesto com elegância. Obrigado. Espero que desta vez meu tempo seja melhor valorizado do que foi da última vez que estive aqui. O clima na sala ficou tenso por alguns segundos, até o consultor rir nervosamente. Claro, claro. Todos estamos aqui para recomeçar. Durante a apresentação, ficou claro que a empresa havia afundado em má gestão. Os sistemas implementados por Carlos, aquele mesmo que roubou o projeto de Eduardo, haviam gerado prejuízos significativos. Funcionários pediam demissão, os clientes reclamavam da instabilidade do sistema, e a cultura interna estava em frangalhos. A Tecnovia precisava urgentemente de uma solução que restaurasse não apenas os processos, mas também a confiança. Recebemos indicações de que sua empresa, a Núcleo Inteligente, vem se destacando por soluções práticas, humanas e eficientes. Gostaríamos de um plano de parceria, disse Alberto. Eduardo cruzou os braços. Antes de falarmos em negócios, preciso saber de uma coisa. Carlos ainda trabalha aqui? Alberto balançou a cabeça. Foi desligado no mês passado, após uma auditoria interna. Eduardo assentiu. Muito bem. Então podemos conversar. Durante a semana seguinte, Eduardo se reuniu com sua equipe e montou uma proposta completa. Mas não era só um sistema. Ele propôs uma nova cultura. Um modelo que unia tecnologia e empatia, processos digitais com foco humano, relatórios que não apenas mostravam números, mas contavam histórias reais. A proposta foi aceita, e um novo contrato foi assinado. A imprensa especializada logo tomou conhecimento. Ex-gerente demitido pela Tecnovia retorna como fornecedor principal de inovação. A história viralizou. Sites de negócios, perfis motivacionais e até podcasts começaram a falar sobre Eduardo, o homem que transformou rejeição em potência. Mas não foi só fama. Com o novo contrato, a Núcleo Inteligente cresceu ainda mais. Contratou novos profissionais, alugou um escritório próprio e passou a treinar jovens de comunidades carentes em tecnologia e gestão. Eduardo, que já havia sido mentor de Leonardo, agora se tornava mentor de dezenas. Certo dia, enquanto estava em uma feira de inovação,
Eduardo foi abordado por uma jornalista. Eduardo, muitos te chamam de exemplo de superação. Mas o que mais te marcou nessa trajetória? Ele pensou por alguns segundos. O que mais me marcou foi perceber que a lealdade cega pode nos prender em lugares que não nos merecem. Hoje, sou leal aos meus princípios. E eles me trouxeram até aqui. A frase virou manchete. Alguns dias depois, recebeu um e-mail inesperado. Era de Cláudio, um antigo colega da Tecnovia, um dos poucos que o apoiaram silenciosamente quando foi demitido. Eduardo, estou acompanhando sua trajetória. Sempre soube que você era diferente. Você venceu com dignidade. Obrigado por nos inspirar. Eduardo respondeu com poucas palavras, mas sentidas. Obrigado por nunca ter virado o rosto. Sua lealdade também me trouxe até aqui. Em uma manhã ensolarada, foi convidado a voltar à antiga sede da Tecnovia, agora como consultor-chefe de inovação. Caminhou pelos corredores que um dia foram cenário de sua queda, mas agora cada passo era firme, cada olhar que recebia era de respeito. Ao entrar na sala de reuniões, viu um quadro novo na parede. Os verdadeiros líderes não criam seguidores. Criam mais líderes. Eduardo Osorio sabia que aquilo era mais do que simbólico. Era um reconhecimento silencioso do impacto que ele havia deixado. Mais do que dar o troco, sua maior vingança foi o sucesso com propósito. Ele não apenas havia voltado. Havia transcendido tudo aquilo. O tempo passou, mas o nome de Eduardo crescia como símbolo de algo raro no mundo corporativo: dignidade com resultado. Em pouco mais de 2 anos desde o dia em que foi demitido como se fosse descartável, ele não apenas reconstruiu sua vida, mas também edificou algo muito maior: uma missão. A Núcleo Inteligente, agora sediada em um moderno prédio sustentável no centro da cidade, empregava quase 50 pessoas. A maioria vinda de contextos que o mercado tradicional costumava ignorar. Profissionais com mais de 50 anos, mães que retornavam ao trabalho após longas licenças, jovens autodidatas de periferias. Para Eduardo, o talento nunca foi sobre diplomas ou aparência. Era sobre atitude, vontade e ética. Ele havia deixado de ser só empresário. Tornou-se mentor, palestrante, referência nacional. Mas nunca perdeu a simplicidade. Ainda tomava café na mesma padaria, conversava com os donos dos pequenos comércios que o apoiaram no início e mantinha contato com clientes antigos, não por marketing, mas por gratidão. Foi então que surgiu a ideia de criar a Fundação Recomeço, uma iniciativa social voltada para a requalificação de profissionais maduros, com mais de 40 anos, que enfrentavam preconceito ao tentar se reinserir no mercado de trabalho. Porque ninguém vira obsoleto quando se tem valor humano, dizia ele na cerimônia de lançamento. A fundação oferecia cursos gratuitos de tecnologia, orientação de carreira, apoio psicológico e até auxílio financeiro temporário. Eduardo sabia que não bastava inspirar, era preciso agir. Num final de semana ensolarado, ele recebeu a visita de sua filha, Lívia, que vivia em outra cidade onde cursava psicologia. Ela chegou sorridente, com os cabelos soltos e um brilho nos olhos que lembrava muito a mãe. Pai, tenho que te contar uma coisa, disse ela animada. Decidi escrever meu trabalho de conclusão sobre você. Eduardo riu, surpreso. Sobre mim? Você quer dizer, minha trajetória? Sim. Mas não como empresário. Como homem. Quero mostrar como alguém pode ser rejeitado, humilhado, descartado, e ainda assim escolher não se vingar com ódio, mas com dignidade. Quero mostrar que ética e compaixão não são fraquezas, são forças revolucionárias. As palavras de Lívia tocaram fundo. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Acho que você entendeu tudo melhor do que eu jamais conseguiria explicar. Naquela noite, pai e filha sentaram-se na varanda, observando o céu limpo, com a brisa leve balançando as folhas do jardim. Ele segurou a mão dela e disse: Quando fui mandado embora, me senti um lixo. Como se tudo o que eu era tivesse morrido naquele instante.
Mas hoje entendo que, às vezes, a vida nos arranca do chão velho para plantar nossas raízes em solo fértil. Nada foi em vão. Ela sorriu. E agora? Você colhe flores onde antes só via terra seca. Tempos depois, Eduardo foi convidado a dar uma palestra em um grande congresso internacional sobre inovação e impacto social. No palco, diante de centenas de pessoas, ele compartilhou sua história, sem dramatizar, sem enfeitar. Falou das dores, da reconstrução, do aprendizado. Encerrando sua fala, disse: "Eu não voltei para mostrar que venci. Voltei para provar que é possível vencer sem perder quem se é. Que é possível ser grande sem pisar em ninguém. E que às vezes, quando o mundo te joga fora, é só porque você já cresceu demais para caber naquele lugar." A plateia se levantou em aplausos, não apenas por admiração, mas por identificação. Muitos ali já haviam sentido o peso da rejeição, da injustiça, do fracasso. Eduardo havia lhes mostrado uma nova forma de olhar para tudo isso. No fim daquela noite, já de volta em casa, Eduardo sentou-se novamente na varanda, agora sozinho. O céu estrelado refletia a paz que carregava no peito. Renata saiu com 2 xícaras de chá e sentou ao lado dele. "Ainda pensa naquele dia?" Ela perguntou. Ele pensou por um instante. "Pensou, sim. Mas agora sem dor. Aquele dia me libertou, eu só não sabia ainda." Ela encostou a cabeça em seu ombro. "E você se tornou tudo o que sempre foi, só que agora, o mundo inteiro sabe." Ele sorriu. A história de Eduardo não terminou ali. Mas ali naquela varanda, com o coração leve e o horizonte aberto, ele soube que havia chegado ao lugar certo. O lugar onde a justiça é silenciosa, mas firme. Onde o valor verdadeiro não precisa de crachá, nem de título. Onde ser justo é o maior legado que se pode deixar.